Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje estou trazendo para vocês um tema que é educação sexual na escola. Você é a favor ou contra? E para debater nessa mesa redonda, nós convidamos as advogadas Maria Damasceno, que está aqui bem pertinho de mim, bem próxima do meu lado direito. Ela é advogada, especialista em direito tributário, direito imobiliário e direito administrativo e atualmente está cursando uma pós-graduação de gênero em direito na EMERGE. E além de ser associada, ser membra da FemiJuris e do Movimento da Mulher Advogada aqui do estado do Rio de Janeiro. Mais longe de mim um pouquinho, doutora Andréia Jordão, advogada, há 13 anos tem prática jurídica, tem especialização em Direito e Processo do Trabalho e é mestre em Ciências Jurídicas, cursada pela Universidade de Lisboa, Portugal. Doutoras, quero agradecer muito a participação das doutoras, é importantíssimo a participação das doutoras aqui, porque é um tema muito polêmico, que traz muitas discussões na sociedade, né? Muitas pessoas são contrárias, né, que seja inserido na grade curricular a matéria educação sexual na escola. E aí eu vou iniciar com a primeira pergunta, querendo saber a posição das doutoras. Vou começar com a doutora Maria Damasceno. Doutora Maria Damasceno, a doutora é favorável ou contra inserir essa matéria na grade curricular das escolas e o porquê? Boa tarde. Eu sou favorável. Eu sou favorável por vários motivos. Um dos motivos que eu acho que é o primeiro, que é o fundamental mesmo, é por causa da questão da transmissão de doenças, né, as DSTs, né, e ainda tem a questão da gravidez precoce nas meninas, né. A gente sabe que este ano de 2018 estamos vivendo com uma epidemia de sífilis, né? Então, acho importantíssimo que os meninos, que estudantes mesmo tenham orientação sobre educação sexual nas escolas, desde da idade bem, assim, a partir dos 7 anos, 7, 8 anos, dependendo do conteúdo, dependendo do tipo de abordagem, né? Então, eu acho que é fundamental que os estudantes saibam o que eles podem aprender, saibam o que eles podem aprender com a educação sexual, evitando doenças, evitando gravidez precoce. Doutora Andréia, na sua opinião, é contra, é a favor e o porquê? Eu respeito completamente a opinião da doutora, mas eu sou contra. Eu acho que o que está acontecendo agora é uma inversão de papéis. Os pais que, por não terem tempo ou por estarem preocupados com outras coisas, estão deixando de lado o seu papel de pai, de formação, de responsável pela formação do caráter daquela criança, daquela pessoa, a responsabilidade dos professores. Sendo que, na minha opinião, a educação sexual é uma coisa muito íntima. Então não dá para a escola unificar, deixar o estudo nacional do como a criança deve se comportar, como a criança não deve se comportar, porque cada família tem um entendimento. O juízo de valores, na verdade, é individual da família. Então eu não vou admitir que o meu filho estude uma coisa que eu considero que não é legal para ele. Assim como a outra criança e outro pai não vai considerar que o que eu considero legal seja bom para o filho dele. Então, assim, eu acho que não existe essa possibilidade de a gente conseguir um amadurecimento dos profissionais, dos professores, para que a gente consiga debater uma orientação é uma coisa, mas uma educação sexual, ter a matéria específica, educação sexual no colégio, sem que isso atinja o que é de casa, o seu íntimo, o seu pessoal, a sua convivência familiar e o seu entendimento sobre a sexualidade. Eu acho que essa idade de 7 anos muito recente, a criança não tem o cognitivo suficiente para entender se aquela aula está sendo sugestiva ou está sendo orientada, só de orientação. Não tem como a criança perceber isso. Então, assim, quem tem que ter esse papel
são os pais que são responsáveis, são os pais que vão ditar os valores, são os pais que vão orientar. A questão de gravidez e de doença, existe uma cadeira específica no colégio que é ciências, que é biologia. Então, assim, o estudo da sexualidade no colégio tem que ser de forma científica, sobre reprodução, sobre doenças, sobre o uso dos preservativos, que são de conhecimento, quais são os que podem ser utilizados. Mas daí pra gente botar educação sexual, qual é a forma de você se relacionar sexualmente com outra pessoa? Quem que vai ditar essas regras? Quem que vai determinar isso? E aí, doutora, com a sua resposta, traz uma outra pergunta. Eu posso começar com a doutora Andréia e depois a doutora Maria Damasceno responde, que é: qual o papel da escola e qual o papel da família, na sua opinião? Então, assim, eu tive bastante opiniões, né? Inclusive uma das que eu considero referência, que é a Carolina Abreu. Ela é pedagoga e ela trabalha em escolas. Então, assim, o que acontece? Existe essa diferença entre que o professor tem que ser educador. O professor não tem que ser educador. Quem tem que educar a criança são os pais. O professor está lá como uma fonte de aprendizado. Ele está lá para poder mostrar para a criança o que a criança tem que saber, o que a criança pode saber. Mas quem tem que educar e quem tem que orientar sexualmente a criança são seus pais, que vão saber quando você ficou menstruada, se você está tendo um comportamento, o que você está assistindo, o que você está vendo na internet. Não é postura do professor, não é obrigação do professor estar dizendo assim, olha, você tem que dormir às 10 horas ou às 9 horas porque você não pode assistir tal novela. Não é o professor que tem que determinar isso. Quem tem que determinar é o pai. E se o pai, se tem lá a orientação de idade para você não assistir uma determinada programação e o pai autoriza, o pai não pode simplesmente voltar e dormir tranquilamente e esperar que o professor no dia seguinte informe o que aquela criança assistiu. Não, ele tem que ser responsável pelos atos dele. Se ele autorizou, ele tem que ser responsável para explicar. Na minha opinião, assim, existe essa diferença entre o educador, que é o pai, e o orientador científico, que é o professor. E na opinião da doutora Maria Damasceno? Desculpa, André, discordo. Nós tivemos o ato 1 do Ministério da Educação, que publicou as diretrizes para o ensino dos direitos humanos nas escolas. Esse ensino de direitos humanos nas escolas, ele tem a fundamental necessidade e perspectiva de eliminar algumas formas de humilhações que as crianças sofrem, preconceitos, que eu queria dizer. A fundamental exigência, a fundamental necessidade para que o MEC publicasse esse ato 1 para o ensino de direitos humanos nas escolas é para evitar, para diminuir o nível de preconceito nas escolas, que é muito grande. E esse preconceito, esse tipo de preconceito, são formas de preconceito que são praticadas contra crianças, contra os estudantes nas escolas, pelos mais diferentes motivos, pelos mais variados motivos. Inclusive por causa da aparência da criança, e isso, sem que isso tenha nada a ver com a sexualidade da criança ou com o assunto sexual. Mas exatamente na questão da saúde, esse ensino dos direitos humanos, ele evidencia a necessidade dos professores terem uma ferramenta forte que eles possam utilizar nas salas de aula para tornar os alunos mais mais conscientes, né, da própria aparência, e isso perpassa pela saúde dos alunos, e com essa visão de ter um olhar diferenciado, de ter essa capacidade de enxergar, de se enxergar, da criança mesma se enxergar, isso torna a criança mais forte. Receptiva em relação às diferenças. Exatamente, em relação. Essa é a questão, em relação às diferenças. Mas ligar a sexualidade com respeito. E essa, olha, realmente.
nessa questão das diferenças, nessa questão da aceitação das diferenças, isso a criança acaba levando... Mas aí não há um conflito aí, não há uma confusão, porque olha só, é um ato número 1, eu confesso que eu não li, eu não conheço, então eu não tenho, no momento, condições de debater. Mas pelo pouco que a doutora está me passando, eu acho que acaba criando um grande conflito. Porque olha só, eu posso ser uma pessoa muito preconceituosa e eu entender muito de sexo. E o fato de eu ter conhecimento sobre sexualidade não tira de mim o preconceito. Que eu acho que são coisas completamente distintas. Exatamente, mas o que o ensino, o que esse ato quer com o ensino dos direitos humanos nas escolas é diminuir os preconceitos que os alunos sofrem. Mas ensinando sexo vai diminuir os preconceitos? Por causa que esse ato ele trata da dignidade dos alunos. Mas aí assim, e acaba atingindo até a dignidade de professores, porque com essa discussão na sociedade de que sobre educação sexual nas escolas, até os próprios professores eles acabam ficando inseguros sobre o conteúdo de matérias que eles estão dando. Mas aí assim, se a gente for ligar a sexualidade com respeito ao próximo, eu acho que isso é um absurdo, porque você tem que aprender o que é respeito. A partir do momento que você respeita o próximo, não importa se a pessoa é azul, amarelo, preto, branco, não importa se a pessoa é homossexual, heterossexual, é a pessoa. A pessoa tem que aprender a respeitar o outro. Mas com o fato dessa discussão na sociedade sobre educação sexual nas escolas, as humilhações, as ofensas em escolas, os que são favoráveis, aliás, os que são contra a educação sexual nas escolas, eles acabam proferindo muito mais ofensas com esses que não... Mas eu acho, doutora, eu posso estar enganada, se eu estiver enganada, a doutora, por favor, me corrija, mas eu acho que está tendo uma grande dificuldade dos defensores de direitos humanos tentar fazer uma diferenciação, porque eu acho que quando você fala de discriminação de preconceito, você está falando das crianças que são homossexuais, né? Eu acho que a gente tem que trazer as coisas como são, para a gente poder entender. Não o que apenas acontece. isso. Mas olha só, tudo que a doutora tentou transmitir para tentar justificar a necessidade de se implementar a educação sexual na escola, desse ato de número 1, né, do Ministério da Educação, que é da pasta de direitos humanos, o que acontece? Ele está fazendo um mix, uma mistura tremenda, de não separar cada detalhe para a gente tentar compreender. Porque olha só, quando você pega um papel, tá? E naquele papel tem várias letrinhas, e você amassa esse papel e joga para o público, sem explicar o que é isso, a sociedade não vai entender, você vai criar conflitos. Então, você tem que separar as questões, você tem que separar. Educação sexual é uma questão, racismo é outra questão, preconceito é outra questão, discriminação é outra questão, e você pegar cada questão e debater para a gente tentar compreender o objetivo, porque até agora, o que eu percebo diante de tanta polêmica que foi jogada à sociedade sem grandes esclarecimentos, porque até hoje ninguém esclarece nada, é o fato do qual o objetivo concreto, direto, de se implementar a educação sexual nas escolas. Olha, o que acontece? Explica um pouquinho para a gente entender um pouco mais esse ato de número 1, porque numa primeira fala parece que é uma salada de letrinhas. Só de direitos humanos, entendeu? E sim, aí, se você puder esclarecer um pouco mais, porque aí a gente passa a entender a temática, qual é o objetivo, a intenção, que ainda está muito obscura. Vou aproveitar que eu estou mais calma e vou falar mais tranquila também. O fundamental para entender nesse ato, o fundamental que tem para entender sobre este ato, é que ele capacita os professores, dando ferramentas para eles terem liberdade de docência.
Então, com essa liberdade de docência e com toda essa discussão sobre educação sexual nas escolas, é uma ferramenta a mais para os professores, não é uma ferramenta para ensinar educação sexual. É uma ferramenta que capacita os professores para eles terem uma melhor preparação. Capacitação mesmo, preparo. Melhor capacitação, capacita para dar capacitação para eles poderem enfrentar atos que são favoráveis contra a educação sexual nas escolas. Possa falar sobre esse assunto em sala de aula. Exatamente. Resguardo. Exatamente. Resguardar o professor. Resguardar tanto a docência do professor quanto a dignidade dele, quanto a dignidade da pessoa, mas a dignidade olha só, humana. A partir do momento que sexual é algo extremamente íntimo, a linha é muito tênue entre o profissional e o pessoal. Então, digamos que não tem como a gente unificar o que é certo e o que é errado. Cada um tem o seu ponto de vista. Claro. Então, assim, um professor que seja homofóbico, a tendência é que ele vá dar para os seus alunos uma visão homofóbica. Não estou falando que esse professor vai incitar a violência ou vai incitar o preconceito. Não estou falando isso de forma nenhuma. Claro. Mas a tendência é que ele seja um pouco mais maleável em relação a essa conduta. Mas também o outro lado é verdade. Se a gente tem um professor extremamente patriarcal, extremamente machista, a gente vai ter, o professor ou professora, na verdade, né? A gente tem a possibilidade daquele professor dar aula e passar essa orientação para os alunos de uma forma completamente distorcida. Então não tem como a gente unificar isso. A linha é muito tênue, Eu vou aproveitar esse ato, doutora Maria Damasceno, com essas informações que a doutora trouxe para a gente, e aí eu não ia entrar nessa polêmica, mas eu vou entrar. É um ato que vem a proteger a dignidade do professor. Mas esse ato, que aí tem a ver com direitos humanos, eles não pensaram nos professores que apanham dos alunos, nos professores que têm armas colocadas nas suas cabeças. Exatamente. E essas filmagens... Foi isso que eu falei. Então, assim, mas aí é um ato que é meio conflitante. Eu não sei quem foi o autor, quem foram os autores desse ato. Porque se existe uma preocupação com a dignidade do professor, em primeiro lugar, como são as nossas escolas? Esses professores estão aonde? Porque quando a gente fala nas escolas públicas, a gente não pode esquecer das escolas particulares, das escolas privadas, que é um conteúdo e um contexto totalmente diferente. Não, mas aí a gente traz a Base Nacional Curricular, né? Comum curricular, que foi implementada agora, né, na verdade, e tem até 2020 para poder todas as escolas se adequarem. Então, assim, o que eles estão fazendo? Eles estão unificando a grade curricular para que todas as escolas, sejam públicas, sejam privadas, sejam do Nordeste, sejam do Sudeste, todas estejam falando a mesma língua. Mas isso a gente sabe que na prática, nós como advogados, lógico, a gente sabe que a teoria, o que está nos códigos é uma coisa, e a gente sabe que na prática é totalmente diferente. E a gente entra em jurisprudência, a gente entra em súmulas, a gente entra em pessoas. Então o que acontece? Fazendo. Quando eu trago para as doutoras que nós temos dois tipos de escola, que nós temos uma escola pública, deficitária, onde os professores são desvalorizados, são desrespeitados, recebem uma miséria. São professores desqualificados, porque o que eles recebem não tem condições dele qualificar. Então, é um ato que deveria primeiro pensar na remuneração desses professores, na qualificação desses professores, porque não adianta eu pagar 950 mil reais para um professor e querer que ele se qualifique. E não adianta eu não adianta o ato estar aqui resguardando um professor se em casa ele não tem educação, se os pais não dão educação para aquela criança, porque assim, o professor vai apanhar ou o professor vai morrer para depois ter que acionar o ato. Olha, quanto à questão da remuneração do professor, eu não sei se o ato poderia abranger essa questão, porque é uma questão que passa por projeto de lei, né? Passa pelo Congresso Nacional, então eu acho que está aqui. Eu acho que a gente tem que fazer.
Eu quero estudar esse ato, Acho né? interessante. Eu não conheço o conteúdo desse ato. E depois a gente faz um outro programa para falar Voltado sobre esse nesse ato. ato.